Olá, tudo bem com você? Começando esse Hope Hour, eu tô mais feliz do que de costume. Por quê? Estamos completando aqui nesse episódio, celebrando um ano do podcast. Olha que coisa legal! A gente começou em setembro de 2023, estamos completando aí exatamente um ano agora, em setembro de 2024, e quanta coisa aconteceu, quanta gente especial passou por aqui, inclusive você que nos acompanha todas as semanas. Eu queria, inclusive, que você comentasse um pouco aqui nesse episódio, né? Acho que vale a pena. Você acompanha desde o início do Hope Hour? Chegou depois? Qual o aprendizado que fez muita diferença na sua vida? O que você ouviu aqui que ficou muito marcante, que você levou para a sua vida, dentro da sua caminhada cristã, o que ficou de tão marcante? Estamos aqui super felizes e, é claro, a gente não podia ter aqui qualquer convidados. Nós trouxemos convidados de luxo para comemorar junto com a gente esse um ano do Hope Hour. Então vamos lá, vamos começar essa grande celebração junto com você e eu vou apresentar quem está aqui nesse episódio. Vamos começar pelas visitas? Com certeza. Que nem é visita, né? Doutora Rosana Alves. Eu já me sinto da casa, de com casa. certeza. Esse lugar aqui, olha, fala assim, olha, se o Gil Wagner faltar, eu não vou fazer na mesma altura, com a mesma qualidade, mas já conheço o suficiente para... Não fala isso não, que eu perco meu emprego e mando embora agora, doutora Rosana. Eu nem termino esse episódio. Eles já mandam você trocar de cadeira. Quem pensa assim? Sinta-se da casa, mas aproveite as benesses de um convidado. Eu gostei por favor. disso, hein, pastor Gilmar? O melhor Gostei. dos dois mundos. Ah, isso é bom. Muito bom. E pastor Gilmar Batistotti? Alegria, privilégio, muito bom estar aqui. Diretamente do programa Lições da Bíblia, e fui lá para 2000 e quanto? Foi, eu não lembro mais. Escola Bíblica. Isso aí, agora é Escola Bíblica. Foi Lições da Bíblia. O importa é que tem Bíblia. Tem Bíblia, É, sempre pronto, tem, sempre tem. tem uma Bíblia. E hoje vai ter também. Sim. Nosso tema hoje é o seguinte, a gente vai falar sobre... Nós vamos pegar esse verso né, que diz... amar a Deus sobre todas as coisas e principalmente essa segunda parte, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Tem muita coisa aí, né? Como é que a gente ama o próximo? Quem é esse próximo? Porque às vezes é fácil amar uns próximos, mas tem uns outros próximos que a gente queria que fossem distantes, né? E a gente tem que amar do mesmo jeito. E como é que a gente tem que amar a gente mesmo? Porque a Bíblia também não fala muito sobre a gente se esvaziar da gente, a gente... né, deixar um espaço para que Deus habite e tudo. Acho que são muitos conceitos envolvendo psicologia, envolvendo teologia. Então, esse o nosso tema de hoje e eu acho que tem muita coisa para a gente conversar nesse sentido. O pastor Batistotti está numa jornada dupla aqui, sabe? Porque ele meio que vai ser convidado, porque vai aproveitar dos dois mundos também. Dos dois mundos. Porque a gente vai querer todo esse conhecimento teológico dele aqui com a gente, mas ele também vai me ajudar a apresentar aqui o programa, fazer perguntas para a doutora Rosana. Trouxe a lista. Trouxe a listinha? Hoje é o Fez dia. a lição de Quero casa. te agradecer por essa oportunidade. Por essa oportunidade terapêutica. Exatamente. Falando em oportunidade, como aqui é podcast, como aqui é televisão, a gente tá, né, fica super... Televisão não é, né, a televisão que às vezes tá mais ali, né, tem que tomar uma certa postura, que a gente fica mais à vontade. Vamos contar uma história? Qual delas? Eu começo já a rir, porque são tantas coisas. Olha, eu acho que tem gente que não me conhece direito, mas eu gosto de rir. Eu acho que a vida já traz tanta coisa que é tão pesada, né? Eu escuto tantas histórias tristes. Sim. Eu gosto de rir. E os meus amigos íntimos todos são muito engraçados. Então, O coração alegre aformoseia. Não é isso, É não é isso. incrível. Essa vida mais leve. Então, quando você fala assim, vamos contar uma história, já fica aqui, qual delas que será? vai ser? Não, é que assim, a gente tem uma história muito triste. Não é uma história muito feliz, mas é que acabou virando piada. O que acontece? Você que acompanha a história desse podcast, sabe que a gente tá aí há mais de um ano no ar, né? E a gente decidindo assim, lá na estreia, poxa, o que vai ser? E a gente tem que fazer um programa muito especial, porque é o primeiro, então, né? Vamos estrear um programa, a gente não pensa, não, tem que ter realmente a cara do que as pessoas vão encontrar depois e não sei o quê. E aí a gente, meu Deus, o que vai ser e tal. Vamos convidar a doutora Rosana. Mas a doutora Rosana tá lá nos Estados Unidos, coitada, fazendo Sim. 1 milhão de coisas. E aí falamos com a doutora Rosana. E doutora Rosana, vou ver. E viu, e conseguiu, e veio. E no meio da agenda dela do Brasil, veio no Hope Hour. Eu vim.
Veio. E fiquei muito feliz, porque eu falei assim, o tema foi legal, o conteúdo foi bacana, a gente contribuiu tanto, né? Foi. Estava o pastor Robson Aleixo. Falei assim, nossa, valeu a pena tanto esforço, né? Valeu a pena mudar a minha vida, no cansaço, tudo, mas eu vim. Eu não tenho muito tempo para assistir muita coisa, mas eu falei assim, mais o podcast de abertura do Hope Hour, eu vou assistir. Avisaram a data, Essa parte deram a data. Essa parte eu nem sabia. Eu falei assim, vai ser o primeiro podcast da minha vida que eu vou assistir. Era mesmo. Falei assim, vou assistir. Foi. Você perdeu esse episódio? O pessoal tá pensando que episódio é esse. Aí o que aconteceu? Fizemos. Acho que Se você procurar, não vai encontrar. Não vai encontrar. Eu acho que... Tem foto dele? Não tem, né? A gente quis apagar todas as memórias. Aí o que acontece? A gente gravou acho que um mês antes, mais ou menos, e aí foi preparando e gravando outros e tal, não sei o quê. Mas nossa estreia tá garantida. Nossa. Tem doutora Rosana, vai ser muito bom e não sei o quê. Aí aconteceu um problema com o arquivo. Perdemos o arquivo. Você sabe qual é a tristeza de perder um arquivo desse, Brasil? Que eu sei qual é. É sentar para te assistir com a minha performance num podcast e você fala assim, nossa, eu fui tão ruim e a Fabiana Bertotti me substituiu. Primeiro era a Fabiana Bertotti com o Rodrigo. Eu falei assim, que bom, pelo menos substituíram com alguém melhor do que eu. E Fabiana, olha a isso aí. audiência saiu no lucro, mas eu assim, gente... Censuraram as minhas falas? Eu falei assim, eu preciso melhorar o meu conteúdo, que foi muito ruim, eu achando que tinha arrebentado. Pois é, não Você foi. faz essa avaliação sua? Assim? Não, eu nunca assisto nada, esse era o único que eu ia assistir. Não, mas você faz a avaliação, como foi minha performance aqui? Não, você não faz consigo. Isso? Não? Eu não consigo me assistir. É mesmo? Preciso de terapia, não assisto. Mas é necessário, né? Não, mas se você vê... Não gosto. Não gosta de ver. Não gosto de ver. Não gosto. Mas você pergunta para alguém Também quando não. termina assim, como é que foi? Também não. Não. As pessoas me contam, né? Porque às vezes assim, olha, melhor aqui, melhor ali. Mas eu não tenho o hábito de assistir. Mas você se assiste? Eu me assisto para melhorar. Para avaliar, para uma avaliação. E peço para alguém também fazer uma análise. Assim. Assiste e vê como foi. É que eu vou falar... Como eu não tenho dinheiro para terapia, eu prefiro não assistir. Ó, o negócio é o seguinte. Hoje em dia eu não assisto mais, a gente já assisti. No passado de ficar assistindo e tal. Hoje em dia, dificilmente eu assisto. Quando eu gosto muito do episódio aqui, por exemplo, do podcast, chega no domingo... que vai pro ar na quinta, né? No domingo eu tô lá, momento cozinha, aquela louça do sábado. Aí você vai ouvir. Aí eu pego e coloco lá no computador e fico acompanhando. Então, mas eu acho que, de repente, tentando justificar aqui para saber se eu posso diminuir a medicação. Mas assim... Mas eu acho que vocês têm uma experiência de imagem que é pela TV. Não sei se essa foi a experiência de vocês de se assistirem e de ter essa cobrança de estar cada vez melhor, corrigir por conta de performance de TV. Os meus vídeos começam a ir para as redes sociais, não era eu quem colocava. Então, de repente, eu dei uma palestra num lugar, eu preguei e colocaram. Nem sabia que ia para a TV, né, para o YouTube, etc. Então, eu acho que essa experiência que eu sempre tive, que eu tinha, só dessa experiência do informal, por mais sério que fosse o que eu estava fazendo, então acho que por isso que eu não tinha essa preocupação de ficar olhando como foi a performance. Eu acho que passa por isso, Fazendo né? esse momento terapia, não sei qual foi a tua história, mas assim, eu comecei a trabalhar em rádio com 15 anos. Eu também fui no rádio, julho de 96. Uau! Então, aí depois do rádio, concomitante com o rádio, eu comecei a fazer coisas com agência. Então, tipo, vídeo institucional, uma coisa aqui. Depois, televisão mesmo, TV aberta. Então, desde lá do rádio até esse período das agências... as pessoas, de um modo geral, aqui na TV Novo Tempo não, é uma grande bênção, mas de um modo geral, as pessoas na área de comunicação lidam com a gente como se a gente fosse um produtão mesmo. Sim. Então você tá ali para fazer uma gravação, aí assim, não, mas ele ficou gordo. Você tá ali. Não, mas faz uma voz mais assim. Que isso? Então eu acabei desenvolvendo, aí não sei se é saudável ou insalubre, mas assim, quando eu me assisto, ou quando alguém até faz uma crítica...
eu não sinto aquilo como se fosse pra mim. Pessoal. Parece que é outro ser humano. O personagem, né? Parece que é outro ser humano que tá ali e eu posso Sim. falar dele assim como os outros falam também. Entendeu? Uhum. Então o Wagner que tá no vídeo, fique à vontade pra criticar, não me ofende, entendeu? Então, mas isso é muito legal, né? Quando a gente... eu tô pensando já no tema do amor aqui. Uhum. Aí ama mais, ama menos, como eu amo. Gente, tudo depende de como a gente tá dentro daquela história, né? Então, assim, é ofensivo falar assim, nossa, sua dicção é horrível pro nosso comercial, pro nosso institucional. Sim. Aí você fala assim, tá falando do Wagner, locutor, apresentador. Então, você consegue fazer essa diferença, né? Será que isso não vem da rádio? Porque na rádio, você tem uma voz e as pessoas imaginam como você é. Imagina outra coisa. Elas imaginam outra coisa, né? Então, acho que... Será que você desvinculava também? Ou a terapia que te faz tão bem assim? Na terapia foi anos depois, aí eu já tinha... Já tinha calejado? Já tinha calejado. É porque no início te dá uma frustração, assim. Eu lembro a primeira vez que nós avaliamos um programa, o tempo. E eu fui substituir uma pessoa que era muito boa. Quando você vai substituir alguém que é muito bom, né? Se espera de você. E eu não era o cara, não tinha aquela característica e tal. E a gente foi avaliar como foi. E a avaliação foi terrível. Terrível. Desista agora ou nunca, né? Mas aí, com o tempo, você vai trabalhando isso interiormente e você vai, com o tempo e com maturidade, percebendo assim... Para isso eu não sirvo, Isso é legal, não vou né? desempenhar. Não tem nada de errado nisso. Exatamente, Nada de errado. não tenho característica para desenvolver isso. Sim. E isso tem a ver com uma confrontação que você precisa ter com você mesmo, né? Sim. E aquela confrontação também assim, nossa, eu preciso melhorar. Também. Isso daqui eu tenho condições de aperfeiçoar. O outro pode ser que tenha razão. E algumas coisas a gente vai ter que ignorar. Uma vez eu não assisto e não leio os comentários que fazem. Nada meu. Não, eu leio tudo. Não, porque Sério? eu tenho... Sério. Não, porque eu tenho 4 irmãs e uma cunhada. Então elas já fazem isso muito bem por mim. Aí elas gostam de grifar assim, colocar no grupo só das meninas da família. Concordo. Sempre quis dizer isso e nunca tive coragem. Eu vivo isso dentro de casa. Aí uma vez uma mulher colocou Pra que assim... ter hate fora se já tem dentro, né? Aí uma mulher escreveu assim sobre mim. Gostava muito dessa doutora Rosana. Mas depois que ela fez fono e clareou os dentes, ela ficou insuportável, deixando de seguir em 3, 2, 1. Aí minha cunhada, concordo. Há quantos anos eu estou engasgada com isso? Essas coisas engraçadas. Para Mas você aliviar. fez fono? Não, eu fiquei assim de uma felicidade. Eu quase abri uma live para falar com ela e falar assim, querida, volta. Porque penso que você fez pela má autoestima. Eu tenho a minha pronúncia horrível. Não tem. Ah, eu acho. E aí eu falei assim, querida, significa que eu estou falando melhor. Eu deixei de gritar. Que Deixei de cuspir maravilha. nas pessoas, deve que é isso, né? E enfim, acertei no creme dental, porque o dente está mais claro e eu não fiz clareamento. Então a gente tem que pensar nisso também, né? Aham. Porque nós estamos lidando com a demanda do outro o tempo todo. Então, para ela, eu tinha feito fono, eu tinha clareado os dentes e me tornei insuportável porque eu me tornei uma pessoa melhor. Agora, Olha só. equilibrar isso é um desafio, né? Porque você... Desafio. equilibrar que alguém vai fazer um comentário, eu tenho que assimilar quanto isso é verdadeiro e quanto... Vamos analisar profissionalmente aqui. Esses dias a gente passou aqui por uma avaliação do programa, a gente trouxe um especialista de performance. Como que você está falando, quais são os seus gestos, como que você... Sua entonação de voz, quando você tem que parar. Aí, opa... Então eu achava que estava arrasando, mas não estava arrasando assim. Mas como é que você equilibra isso com a sua visão de você mesmo sendo positiva? Então, por exemplo, na questão dessa mulher que falou da minha voz, né, dos meus dentes, ficou muito fácil de identificar que era uma questão dela. E quando a gente não consegue identificar? E nós nos perdemos no comentário do outro. Porque com amor também é assim. Será que ama mesmo? Será que aquela pessoa me quer perto porque ela gosta de mim ou porque ela me suga? Será que aquilo ela falou é porque ela me ama ou porque é chantagem? Ah, eu quero você só pra mim.
né? Tem algumas amizades que são assim. Ah, eu não quero você olhando... Entende? Então, é por isso que para mim, quando a Bíblia fala ame ao outro como a você mesmo, passa muito por assim, olha, vai conhecer a você para que você possa oferecer o melhor para o outro. E o melhor não significa tudo, de qualquer jeito, a qualquer hora. É a minha leitura. Tudo que é exigido. Entende? Ó, se deixar, a gente vai até amanhã. E nós vamos longe ainda aqui. Mas deixa eu só fazer uma pausa para falar do nosso presente aqui para você. A gente está oferecendo para você essa revista hoje, que é uma revista que foi escrita pela doutora Rosana Alves. Estamos aproveitando. Então, aproveitando a presença dela aqui para relembrar essa semana especial que foi em 2022. 2021. 2021. Já há mais de 3 anos. Sentimentos, a ciência do existir. Então, a doutora Rosana Alves escreveu aqui vários artigos tratando de neurociência, tratando dessa questão dos sentimentos e trazendo também uma abordagem bíblica aqui para o assunto. Os traumas e a saúde mental, ansiedade, somos o país mais ansioso do mundo, então tem um capítulo aqui falando sobre isso, sobre depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, violência e a saúde mental, bem-estar, confiança em Deus, quais são as interferências de tudo isso. É um material muito rico, eu lembro que eu li na época, maravilhoso, e está à sua disposição. Doutora Rosana Alves, você já conhece, uma pessoa que tem muito conhecimento, né? Doutora na área de neurociências e trouxe o conhecimento dela concentrado aqui para falar desse assunto. Você que está vendo a gente pelo YouTube, tem o link para você clicar, apertar aí, fazer um cadastro rápido e chegar aí. Você que está ouvindo a gente ou no NT Play, é só você entrar novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica e aí você vai poder acompanhar a revista aqui. Inclusive toda a revista, toda a edição da revista Esperança, ou quase todas, mas essa a gente tem, nós temos as videoaulas também, tratando desses temas com a doutora Rosana. As videoaulas ficaram lindas, né? Nossa, gente, ficaram lindas, especiais. Que cenário, né? Que ambiente incrível. Vale muito a pena assistir. Tá lá no NT Play. ntplay.com, aí você procura sentimentos, você já vai ver lá a imagenzinha da doutora Rosana, você vai aprender a lidar melhor com seus sentimentos, com a sua ansiedade. É muito um processo de prevenção, né? Sim. Para quem viveu traumas, né, e precisa lidar com eles todos os dias, quem está sentindo aí uma pontinha ou um mergulho na depressão, pode ser uma boa pedida para você ter esse assunto. Eu lembro quando a gente estava, né, em junho, fazendo a semana Mente Feliz, e o Dr. César falou uma frase que me marcou muito, que ele falou, é melhor 1 grama de prevenção do que quilos de tratamento. Com certeza, né? E é isso mesmo. Eu vou aproveitar no barco, porque... Se tem uma pessoa que sabe fazer merchan da revista Esperança, é esse homem. Exatamente, porque no ano passado eu tive o privilégio de estudar a revista Sentimentos, a Ciência do Existir, no programa Escola Bíblica. Então, se você quiser dar aquela olhadinha, assim, porque a gente foi... uma semana, eu acho, para cada tema, doutora, a gente trabalhou, então vale a pena. Se você quiser, entra no nosso canal no YouTube, novotempo.com/Escola Bíblica. Escola Bíblica. Tá? Excelente. Mas, a gente estava falando sobre lidar com críticas, lidar com a nossa imagem, e eu acho que passa um pouco por essa parte do verso que ama o próximo como a ti mesmo. Então, como é que a gente ama a gente mesmo? Isso realmente é importante, a gente ter um amor próprio, a gente ter um amor pela gente, a gente querer passar tempo com a gente mesmo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutora Rosana? Quando Deus nos cria a imagem dele, ele já está dizendo que somos especiais. E se ele está dizendo isso, quem sou eu para dizer que não sou especial e não me tratar bem? Se este princípio fosse levado a sério, a vida já seria diferente, né? Então, é um Deus que se preocupa com a minha existência, Ele quem me cria. Isso precisa trazer para mim este lugar de pertencimento.
O que muitas vezes machuca as pessoas é que elas não se reconhecem como indivíduos, porque um dia elas foram abandonadas afetivamente, elas olham para si e dizem, se nem a minha mãe cuidou de mim, eu de fato não devo ter valor. Eu devo ter sido alguém que nasceu com algum defeito grave aí para ninguém me amar. Então, esse lugar de pertencimento, para aqueles que não têm, torna mais difícil de olhar para si, se respeitar, se amar. Agora, quando este lugar de respeito humano, de cuidado faltou, mas você consegue olhar para Deus como alguém que se importa assim com você, mesmo que a vida, que o pecado tenha deixado tantas marcas, nós olhamos e começamos a gostar daquilo que a gente vê, mesmo precisando de tantos ajustes, né? Nós não somos perfeitos, estávamos falando aqui, né? Sobre isso. Então, nós temos que, de fato, eu não posso dar para o outro aquilo que eu não tenho. Nesse sentido mais profundo, né? Depois, não é contradição do que eu escrevi no meu livro, mas é exatamente isso. Você dá para o outro aquilo que você tem. E o que você tem não significa que alguém te deu. Olha, já deu um nó para depois. Não, um nó excelente, porque assim, ó, vamos lá, vamos destrinchar aqui. Você não pode dar para o outro aquilo que você não tem, mas não necessariamente você tem que ter o que outro tenha te dado. Exatamente. Né? Então, quem eu sou e como eu me comporto e como eu me vejo é uma construção. Ele não pode ser um determinismo. Claro, algumas pessoas vão ter mais dificuldades do que outras. Pensa assim, você nasceu num lar saudável, mesmo que minimamente saudável ali, pai, mãe, ninguém agredia ninguém. É diferente de uma criança que nasceu numa casa onde mãe não cuidava direito, o pai abusava, o irmão também estuprava, faltava comida, era na escola maltratado, com uma doença grave. Então, nós temos histórias que são mais desafiadoras do que outras nessa construção de quem sou, da individualidade. Mas mesmo nestes lugares tão desafiadores, que nós falamos que a pessoa desenvolve o desamparo aprendido. Então, ela aprende, é um modelo que a gente faz em laboratório com animais também. Eu fiz muito desamparo aprendido em laboratório. Depois eu explico um pouquinho. Quem vive no desamparo aprendido, ela aprende que independente do que ela faça, a situação dela não muda. Esse é o princípio do desamparo aprendido. Eu posso fazer o que for, eu posso me esforçar do jeito que for, eu não saio desse contexto. Ela se condiciona a essa situação? Ela foi condicionada a essa situação. Então é o menino que ele fala assim, o dia que eu tirar uma boa nota, o meu pai veio me visitar. Na fantasia dele, ele tira a boa nota, o pai não vem. O dia que eu jogar bem futebol, meu pai volta, o pai não volta. Então ele aprende que independente do que ele faça, a situação não muda. Então ele entra em desamparo aprendido, ele desiste. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre esse tema. Você não crê que a nossa visão de influência grega, romana, de definição do que é amor, também nos confunde para a gente entender isso? Vamos lá. É porque a gente, a visão bíblica oriental a respeito de amor, ela é diferente dessa influência que a gente tem da cultura grega. Né? A gente ama passear, a gente ama comer, a gente ama estar num momento como esse. Mas o que é? Como é que você vê isso? Se essa visão que a gente recebe na nossa cultura de amor também nos dá uma visão equivocada? Sem dúvida, a gente tem uma visão de amor que ela é confusa, porque ao mesmo tempo que é banal, ela é colocada no lugar do ideal. Ok? É banal porque eu amo a comida. Eu amo a roupa que eu ganhei. Mas ao mesmo tempo, o amor tem que suportar tudo. Tem que ser resiliente, apanhou, mas tem que continuar ali. Então, nós não temos uma visão clara de amor. Desvirtuou totalmente. Totalmente. Então, com esta visão que ela é confusa de amor, gente, eu cresci numa cultura, acredito que nós aqui crescemos numa cultura, que a gente assim, se o pai falasse pro irmão, eu te amo, o homem com o homem falando, eu te amo. Não era? Não era esquisito? Não existia. A menina Muito podia raro. falar pra tia,
para a mãe, mas o irmão chegar no irmão, dar um beijo no rosto e falar assim, eu te amo, cara, isso até nós assustávamos, assim. Então é um lugar muito confuso o amor na nossa cultura. Minha leitura. Sim, sim. E sabe, olhando biblicamente, sabe o que eu vejo? Assim, há uma intenção para que essa imagem seja desvirtuada, porque quanto mais desvirtuada ela for, mais confusa será a minha visão daquele que você falou de Deus. De Deus. Porque né, se eu olhar para ele claramente, quem ele é, o que ele fez, eu vou ter uma visão clara. Né? 1 João 4,8 vai dizer, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas que amor? Que amor é esse? Aí vem a questão do abandono, que você vai associar como, né? Um pai, por exemplo, que é a figura, eu creio que mais vai expressar isso no contexto familiar, é a figura paterna, né? Do amor de Deus. Se eu tenho essa figura desvirtuada, eu olho Deus desvirtuado, e aí o que se torna amor para mim, né? Exatamente. E nessa situação de que o amor é complexo, né, para a sociedade de um modo geral, eu acho que o amor para si mesmo é muito mais ainda complexo, porque eu acho que ele é difícil encontrar o equilíbrio, né? Porque a gente vê pessoas que de repente se amam muito e aí não conseguem ter um espaço para inclusive conseguir amar o outro, ela suga o outro, mas ela não ama o outro. Porque quando ela suga, ela está alimentando essa coisa que ela ama tanto que é ela mesma. Mas será que ela ama mesmo, né? Mas aí... Será que é isso? O que seria isso? Um amor meio doentio, né? Na verdade, eu gosto de um princípio da psicologia que ele ou liberta ou ele pira a gente de vez. Ai, meu Deus, cuidado, use Por com favor, parcimônia. libertação. Ou liberta... Eu lembro muito de uma aula que era sobre transtorno obsessivo compulsivo. Isso há quase 30 anos, né? E a professora dizia assim para nós, ainda na graduação de psicologia, ela dizia assim, olha, ela começou assim, por que você acha que alguém que tem o transtorno obsessivo compulsivo de limpeza limpa tanto o chão? Uma dona de casa, por exemplo. Por que ela limpa tanto o chão? Ah, porque ela quer limpo, porque ela vê a sujeira, ela não suporta ver a sujeira. Ela falou assim, não. Ela ama tanto a sujeira, mas tanto a sujeira, que ela acha sujeira em todo lugar. Ninguém está vendo a sujeira e ela está achando a sujeira. Ela tem prazer de estar com um pano ali, ó, esfregando aquela sujeira. É um prazer ver um pó e ir ali limpar. Então, na verdade, a paixão dela não é pela limpeza, mas pela sujeira. E ela quer afastar o que ela ama. Quando nós pensamos do transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, é que falta tanto nele, tanto, que ele precisa esvaziar o outro para se encher. Eu gosto muito de uma definição de transtorno de personalidade narcisista. Quando a gente olha, um narcisista é aquele que esvazia o outro. Como ele não tem nada, ele precisa esvaziar o outro. Então ele não suporta olhar para si mesmo. Ele precisa se convencer de que ele é melhor do que o outro, que o outro é inferior a ele, que se não for por ele, nada dá certo. É uma forma de abafar, mascarar a intensa dor de saber que ele não tem valor. Olha que maluco. Muito. A gente grita o que falta. Quando que a gente sai em passeatas com cartaz paz na mão? Quando não tem paz. Então a gente fala do que falta. O dependente também, da mesma forma, que torna... Ele vai depender totalmente de uma outra pessoa, ele passa pelo mesmo processo. O mesmo processo. É tanto que quando um relacionamento com o narcisista termina, o dependente ou a vítima do narcisista que estava naquele casamento sofrendo e não sabia como se livrar. Nós recebemos uma pergunta dessa na rádio, lá na Semana Mente Feliz. E aí, ela fala assim, convivi com um marido narcisista por 32 anos, sofrendo. Agora ele morreu e eu não estou conseguindo sobreviver sem esse marido. Ou seja, sabia que estava vivendo uma complexidade num relacionamento, mas quando teve a ausência, sentiu falta. Então, né, quando existe esse encontro, né, doutora, o narcisista com essa vítima do narcisista, não é só o narcisista que é a pessoa doente na relação, né? Essa pessoa que se vulnerabiliza para ser vítima
essa pessoa também tem a sua questão para ser cuidada, né? Alguma questão na estrutura psíquica que a coloca nesse lugar e depois, na maioria das vezes, ela não consegue mais sair e ela vai adoecendo. É o desamparo aprendido também para algumas pessoas. Sim. Eu posso fazer o bolo predileto que não dá, eu posso todo domingo ir para casa da mãe dele que eu continuo ruim. Se eu limpo a casa, tá cansada porque eu falo para não limpar tanto essa casa. Se ela não limpa, também a gente vive aqui, né, nesse ambiente que você não limpa. Então, ela vive esse lugar de esvaziar quem ela é. E ela vai adoecendo e ela não consegue sair desse lugar. E nada do que ela faça na cabeça dela vai tirá-la daquele contexto. Então, é algo para a gente pensar muito, né? Até nos nossos modelos de amor. Pois é, tava falando do modelo de amor. De repente, essa pessoa que eu coloquei, né, que se ama muito... e não necessariamente, né? Mas tem os egoístas, tem sim. Os egoístas, tem aqueles sim, que né? a vida, se sobrar para mim... Eu já vi cenas assim do pai comprar uma pizza e colocar na mesa. E eu chegar assim, ele comendo, os filhos assim, vendo ele comer, 2 filhos. E eu falei assim, as crianças não querem? Ele falou assim, não, eu vou comer o quanto que eu quiser. O que sobrar, se sobrar, eles comem. E continuou comendo a pizza. E não deu para os filhos. Que isso? Entende? Então, ele está pensando nele mesmo. Mas aí tem as pessoas que amam mais o outro do que a si próprio. Então, entrega inclusive a sua felicidade pro outro e ama, doa, dá e vai e faz o bem, o que são coisas muito boas e muito positivas, inclusive. Mas não se ama, ama o outro. Mas será que ama o outro? Ah lá, mais uma vez, né? Na visão na também... visão dela? Exatamente. Na visão dela, sim. Sim, mas está desvirtuado também. É desvirtuado. É. Porque quando você dá demais, quando você dá o que você não tem, ou existe um cansaço excessivo nisso, até você não está dando para o outro na qualidade. Você está dando para o outro, talvez, o lugar de não amadurecerem. Eu lembro que eu estava conversando com uma amiga. Gente mais velha é isso, né? A gente sempre tem uma história para contar, né? Olha que interessante. Eu estava conversando com ela e ela assim... e o meu marido é difícil demais. Então, assim, eu nem discuto. Eu deixo ele ganhar a discussão ali. Eu queria tanto ir em outro restaurante, mas ele sempre gosta daquele. Ela estava falando assim. O meu amor suporta isso. Ela terminou assim. Aí eu falei assim... Puxa vida... Se o seu marido é uma personalidade tão difícil, e quanto os filhos sofrem, tudo, tem todo um contexto. Eu falei assim, então, se ele que é o doente, como você coloca, então é melhor fazer a vontade dele porque ele é o doente, e você que é saudável, né, sabe lidar com tudo isso. Eu falei assim, será que você não está perdendo a oportunidade de ajudá-lo a amadurecer? Porque todas as vezes que você cede, é sempre o restaurante que ele quer. É a roupa que ele quer, é o carro que ele escolheu, você também não está dando para esse marido a oportunidade do amadurecimento, porque ele acha que ele é o máximo. Se não faz o que ele quer, ele bate o pé. Fica emburrado, literalmente emburrado, e até conseguir o que ele quer. Será que a gente está ajudando a pessoa a chegar no amor? Até por ela mesma, essa pessoa que consegue tudo? Será que está ajudando esse homem a amadurecer? Puxa, porque ter filho que gosta, que quer estar perto de um pai, isso é privilégio que ele está perdendo porque ninguém ajudou esse homem a amadurecer. Então, quando nós damos muito além do que deveríamos dar para o outro, também não é uma expressão de amor, por mais que seja na melhor das intenções, porque você não está permitindo o desenvolvimento do outro. Para mim, 1 Coríntios 13 está falando de maturidade. Troca a palavra amor por maturidade ali. É tanto que fala assim, quando eu era um menino, falava como menino, fazia tudo como um menino. Então, é maturidade. O que os nossos relacionamentos precisam proporcionar para nós é maturidade. Por isso que quando nós vamos crescendo, nós vamos entrando mais ainda em sociedade, porque a sociedade também nos ajuda a amadurecer. Porque para papai e para mamãe, tudo que a gente faz é tão fofo. Não é? E esse amadurecimento, ele vai acontecer quando eu tenho uma visão equilibrada. Então, eu
eu amo a mim mesmo, então eu vou ter limites para mim e vou oferecer para o outro também o que deve ser oferecido. Sim. Eu só queria resgatar uma coisa que é importante. Quando a gente lê esse texto, nos dois contextos bíblicos de amar ao próximo como a si mesmo, no verso anterior, ali tanto no relato de Mateus quanto no relato de Lucas, que o texto está colocado, no relato de Lucas é a parábola do bom samaritano, que um doutor da lei veio e questionou o Senhor Jesus, né? O que eu devo fazer para ter a vida eterna, o que resume toda a lei, né? Quem é o meu próximo no caso do bom samaritano. Então, esse verso, como amar ao próximo como a si mesmo, ele está ligado a amar a Deus sobre todas as coisas. E aí volta o que você falou no começo. Quem vai me dar a visão correta a respeito do que é amor? É Deus. Então, Sim. E nos dois casos, o amor vai fazer eu olhar para onde eu devo olhar, primariamente. Então, primeiro, eu tenho que olhar para Deus, que vai ser o símbolo disso. Segundo, eu tenho que olhar para mim para poder olhar corretamente para o próximo. Eu sempre gosto de pensar assim, se eu não olho corretamente para Deus, eu não vou ter um olhar correto a respeito de mim. Logo, eu não vou ter um olhar correto a respeito do próximo. Sabe? De alguma forma, está tirando inicialmente de mim, né? Que eu olho para Deus. Depois eu olho para mim, mas eu tenho o olhar de Deus, então eu vou olhar correto. Até onde o Wagner pode ir, até onde o Gilmar pode ir. O que eu posso oferecer? Né? Isso é lindo demais, né? Porque quando eu olho para Deus, é o Deus que também corrige. É o que Deus dá limite. Que dá limite. Que não entrega tudo de bandeja. Só há liberdade onde há limites. Nós sabemos disso. Mas que não abandona. Mas nunca abandona. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Como é que alguém se livra, ou né, ressignifica essa coisa que ficou e que vai ficando ao longo da vida uma decepção, um abandono, uma perda, que pode ser um negócio, né, que vai escravizá-lo para sempre. Sim, e você vê até alterações cerebrais importantíssimas no abandono. Foi um dos temas que eu tratei na Mente Feliz em junho, falando sobre isso. O abandono pode trazer marcas para este cérebro absurdas, até mesmo encolhimento do cérebro. Uau. Envelhecimento do material genético. Você olha assim, erosões teloméricas, os telômeros são as porções finais do cromossomo que mantém ele ali no formato ideal. E quando nós vamos envelhecendo, acontecem erosões nesses telômeros. E aí o cromossomo, nosso material genético, começa a desnovelar. E nós começamos a ter ali perdas, doenças se instalam. Nós conseguimos ver erosões teloméricas em crianças que passaram por abandono, por exemplo. Uau. Então, nós estamos falando de situações que, de fato, elas podem trazer uma alteração que não é tão simples de ser revertida. Eu acho que você poderia explicar um pouquinho melhor, doutora, o que é essa erosão? Esse estrago. Então, cerebral. Isso, é um estrago. A erosão telomérica acontece no cromossomo, nosso material genético. Lembra lá do X? Sim. Nós não temos 23, né? Lá, 46, são 23 pares. Eles não são em formatinho de X? Sim. Então, é a pontinha do X. É esse telômero que mantém o que nós falamos do material genético todo enovelado, todo certinho, todo enroladinho, todo protegido. Quando nós vamos envelhecendo, esses telômeros eles vão sofrendo mesmo estragos. Aí ele começa a desnovelar. Só pega um novelo de linha, de lã, de qualquer coisa, aí começa a desnovelar. E quando começa a desnovelar, o nosso material genético fica muito vulnerável. Nós começamos a envelhecer, morte celular acontece. Então nós vemos isso já em crianças, em adolescentes que passaram por violência. Algo que nem deveria acontecer, mas que acontece lá na velhice. Então nós estamos falando de um estrago físico na estrutura do nosso material genético. Estamos falando de estragos literais no cérebro. Olha, o abuso verbal, o hipocampo esquerdo, principalmente dos meninos. Olha que importante isso. O hipocampo esquerdo nos meninos tem mais receptores, tem lugares mais onde se liga o cortisol, que é super benéfico, mas em excesso, ali no estresse, nessas situações, ele vai ser
tóxico para o cérebro. Ok? Então, uma criança que o pai fica, você é burro. Nossa, vai ficar igualzinho aquele avô dele. Ah, quer ser médico como? Entende? Essa linguagem, combinada com outro tipo de violência, que sempre tem, né? Nunca é assim sozinho. Começa a ir muito cortisol para esse hipocampo esquerdo. E pensa que os meninos têm mais receptores, mais lugares para esse cortisol. E esse cortisol, ele é neurotóxico, ok? Ele mata neurônios. Nós podemos ver até diminuição de 20% do hipocampo esquerdo de meninos que passaram pelo abuso verbal e pela negligência cometida pelo pai. Meu pai. Uau. E o hipocampo esquerdo, além de estar envolvido com memória e emoções, ele é o lugar do autorreconhecimento. Quem eu sou também passa pelo hipocampo. Aí crescem adultos inseguros. Que vão amar de forma equivocada. Era esse ponto que eu queria chegar. Eu acho que até... Entende? Que vai ficar desvirtuado essa visão. Ele nem sabe quem ele é. E não é só porque ele não sabe porque ele escutou. Você é burro e tal. Sim. Claro que isso foi o motivo. Mas ele perdeu estrutura importante do autorreconhecimento. Então, fisicamente, o cérebro já não está preparado para Não está mais preparado. Estudos mesmo do Dr. Teacher, do Dr. Douglas também, vários ali, tanto da Universidade de Yale, de Harvard, de várias universidades que estudam exclusivamente esse assunto, eles dizem que essas perdas são irreversíveis. Porque acontecem quando o cérebro ainda está em fase de solidificação, de desenvolvimento. E não é só hipocampo, a gente vê corpo caloso e córtex pré-frontal. Então, você pode ver diferentes regiões. Aumenta a vulnerabilidade para epilepsia, para formigamento das mãos, dos pés. De assustar com facilidade. Olha o poder, né, que a gente tem sobre o outro, sobre a saúde emocional do outro, né, sobre a estrutura cerebral do outro. Sim. Agora, vamos falar um pouquinho aqui do livro Abundância na Falta. Deixa eu mostrar. Mostramos naquele primeiro episódio, vamos mostrar aqui também. Esse livro da doutora Rosana, que é incrível. Ele foi lançado tem um tempinho, né? 2022. Tudo isso, o tempo tá passando muito rápido. Muito rápido. Nesse livro... 2023, desculpa. Eu que estou lá na frente. 2023. Tá. A doutora Rosana conta um pouco, inclusive, da história da mãe. E como o pastor Batistotti até trouxe esse negócio, né, da pessoa que sofre um abandono, sofre uma dificuldade, como é que isso vai, como é que se lida, né, como é que se reverte isso e não se ama de forma equivocada. Nesse livro tem muito desse conteúdo, por isso que chama Abundância na Falta. Conta um pouco pra gente, porque é uma história riquíssima essa. Esse é um tema que particularmente eu assim, gosto de pensar, porque essa suficiência, mesmo na escassez, vou usar, né? A gente precisa encontrar para seguir em frente, né? Precisa. Porque senão se desiste, muita gente desiste da própria história. Vai deixando que as pessoas façam delas o que quiserem. Bem, a minha mãe, ela... é filha de um casal separado. O meu avô era dependente do álcool. Então, a minha avó, para sobreviver, ela abandona a casa, ela separa do meu avô e vai embora do Paraná. Minha mãe nasceu em Maringá. E a minha avó sai daquele contexto de uma família rica, meu avô era fazendeiro, e ela decide mudar para a capital de São Paulo, com 2 bebês. A minha mãe com 2 aninhos de idade e a minha tia por volta de 6 meses. Para sobreviver. Meu avô chegava embriagado, tentava matá-la na madrugada com facão, ela tinha que pular a janela, dormir no mato com seus bebês, na chuva. Então, ela não aguentando mais isso, separa. E isso na década de 50. Pensa uma mulher na década de 50 que se separa. Então, ela chega em São Paulo, percebe que não vai dar conta de tudo aquilo. Ela vai até Minas, um vilarejo em Minas Gerais, onde a própria mãe morava. E ali ela decide deixar a minha mãe. Ela não daria conta de cuidar de 2 crianças no centro de São Paulo. Minha avó chegou a dormir debaixo da ponte, com seus bebês. Então ela chega ali naquele vilarejo, fica um pouco com a família, minha mãe não conhecia ninguém. Num dia, então, ela pega minha mãe, por isso do banquinho na capa, e ela coloca minha mãe sentada num banquinho de madeira na sala
e diz assim: Betinha, eu vou à cozinha buscar uma boneca para você. Fica esperando a mamãe. E a minha mãe ficou ali sentada por muito tempo. Quem assistiu a cena falava que era de doer o coração de ver aquela menininha sentadinha esperando a mãe voltar com a boneca. E quando a minha avó não volta, a minha mãe desce do banquinho, vai até a cozinha, não acha a mãe, sai pela porta dos fundos, dá a volta no quintal, entra pela sala e fica fazendo esse movimento por muito tempo, até perceber que a mãe e a irmã haviam desaparecido. A minha avó vai embora para nunca mais voltar. E a minha mãe cresceu com uma pergunta muito profunda. Se Deus me ama, porque eu sou a única criança desse vilarejo que não tem pais. Quem não tinha ali é porque a mãe tinha morrido no parto, qualquer questão assim, né? Por que eu fui deixada? E era uma resposta que ela não tinha. Inclusive porque ela foi deixada e a irmã foi, né, com a mãe. Também. Por quê? Justo eu, que já entendia, que já sentia falta, numa casa onde ela não conhecia ninguém, ela foi deixada. Foi muito bem criada pela minha bisavó, amparada pelos primos, mas sentia falta do pai e da mãe e dessa família. E a minha bisavó sempre falava assim: a sua mãe vai voltar para te buscar porque ela te ama. E a minha avó não volta. E a minha mãe cresce com essa pergunta. Enfim. Agora vamos para o ano de 2005. Isso acontece em 1959, 1960, quando ela é deixada ali. E ela... Eu sabia dessa história, né? Sempre soube dessa história. A minha mãe, quando ela percebe então que perdeu pai, mãe, todo mundo, a minha mãe deixou de falar. Ela volta a falar só com 7 anos de idade. Uau. Tamanho foi o trauma. Ela provavelmente, a hipertensão que a matou aos 47 anos de idade, foi desenvolvida pelos traumas, porque com 13 anos de idade ela entrou em coma pela hipertensão. E ela faleceu hipertensa. Então parece que foram os traumas. Eu falo disso no livro, como os traumas podem desenvolver doenças físicas. E aí já chegamos no ano de 2005. Estou em vésperas do meu casamento, indo entregar convites para parentes, estávamos voltando da casa de parentes, estávamos no carro eu, o André, que hoje é meu marido, e a minha mãe. E nós conversávamos sobre a vida. Aí eu lembro assim, eu virei para o banco de trás, não imaginava que em 3 meses ela faleceria. E eu falo assim: mãe, me conta uma coisa. A senhora parece que rompe com a lógica do sofrimento. Como a senhora que não cresceu com o pai, com a mãe, como a senhora consegue ser a melhor mãe que eu conheço? Como a senhora consegue ter tanto amor pra gente? Tanta paciência? E como a senhora consegue ser a pessoa mais acolhedora que eu conheço, sendo que a senhora foi rejeitada por uma sociedade? Ela era filha de pais separados, de mãe separada, de mulher separada, que o problema era a mulher, né? Uhum. Então, as mulheres separadas, o apelido era tomadeira de marido dos outros. Então, a minha mãe, filha de tomadeira de marido dos outros, tomadeira de marido seria. Então, ela vivia à margem da sociedade. Ninguém queria minha mãe muito para amiga das filhas, namorar com o filho. Ela vivia sempre com a avó dela, ali quietinha, ia em poucas festas. Mãe, como que a senhora consegue ser tão acolhedora? A senhora foi rejeitada, o que a gente aprende é: apanhou, só sabe bater. Não recebeu o abraço, não consegue acolher. Sabe, pastor, a minha mãe me deu uma resposta tão profunda, que para mim foi o divisor de águas na minha vida. Ela, na simplicidade dela, uma mulher que tinha só até a 4ª série do ensino fundamental, mas muito inteligente porque ela lia muito. Ela disse assim: filha, eu sou a pessoa mais indicada para ser a melhor mãe do mundo, porque eu sei o quanto uma mãe faz falta. Então eu cresci com o sonho do dia que a minha mãe abriria a porta do meu quarto e diria assim: filhinha, boa noite, a mamãe te ama. É por isso que eu abro a porta do quarto de vocês todas as noites, para dizer: boa noite, a mamãe ama vocês.
Filha, não deve ter nada mais gostoso do que comida de mãe. E é por isso que eu faço questão de cozinhar para vocês. Deve ter coisa mais gostosa do que colo de mãe? Ela falou assim, por isso que você tá aí, ó, para casar, e eu faço questão que você deite no meu colo. E eu sou a pessoa mais indicada para ser a pessoa mais acolhedora, porque eu sei o que é viver nos cantos da vida. Eu sei o que é estar assim, olha, e ninguém perceber necessidade. Eu sei o que é estar assim, todo mundo ser convidado e você não ser. Então, quando eu vejo alguém às margens da vida, eu já estive lá. E eu sei o quanto dói. Por isso, eu sou a pessoa mais indicada para ir lá, tirar a pessoa daquela condição. O que você acredita que trouxe para ela esse processo de transformação mental, né? Porque, de alguma forma, ela teve essa visão. Ela, em algum momento, Sim. isso despertou. Não, eu não recebi, porque normalmente seria, eu vou continuar com esse mesmo ciclo. Sim. Eu penso que duas coisas, uma delas mais importante do que a outra. A minha mãe sempre quis ter família. Então, ela aprendeu a viver a abundância na falta. Então, o que ela não tinha, ela decidiu que ela transbordaria. E um dia, alguém a convida para conhecer Jesus. A minha mãe tinha horror a crente, horror. Mas um dia ela... É uma história linda que dá um podcast só sobre isso. E um dia ela recebeu um convite de uma moça para ir à igreja. E ela não iria. Mas ela aceitou por conta de todo um contexto e de um sonho que ela teve. E aquela moça, depois de um tempo, se tornou amiga da minha mãe. E ela falou assim, eu preciso te contar porque eu te convidei para ir à igreja naquela madrugada de sexta-feira. Minha mãe recebeu o convite numa sexta-feira na madrugada. Ela estava no quintal, colocando roupas no varal. E uma moça, mais ou menos da idade dela, passa e a convida para ir para a igreja. Minha mãe tinha 20 anos de idade na época. E a moça fala assim, você quer saber por que eu te convidei, sem te conhecer? A minha mãe estava ali no quintal, colocando roupas, ela passa, chama a minha mãe e fala assim, moça, vem cá, vamos à igreja amanhã comigo? E ela falou assim, sabe por quê? Porque eu não posso sair falando de Jesus para as pessoas, o contexto dela era diferente. E ela falou assim, mas naquela madrugada, eu fiz uma oração para Deus. E falei assim, Senhor, tu sabes que eu não posso sair pregando para as pessoas. Mas hoje eu vou trocar a padaria que eu compro pão. Isso tudo no centro de São Paulo, né? Em São Paulo, capital. Ela falou assim, eu vou trocar a padaria onde eu vou comprar o pão. E, por favor, coloque no quintal uma moça para quem o Senhor quer dizer hoje que o Senhor a ama. Uau. E ela contou isso para minha mãe. Então, ali, a minha mãe, de fato, aceita que o pai dela é Deus. Então, é o pertencimento, o ser amada. Aí ela tem uma leitura de que, assim, os filhos, Deus deu a ela o privilégio de contar uma história nova para as próximas gerações. Então, ela teve essa visão de amor consertada dentro dela. As pessoas, elas têm dois caminhos, né, diante de uma situação como essa. Ou ela se entrega, ela sucumbe e ela acredita nas informações contidas através de uma ação, né? Então, ela foi abandonada pela mãe ali naquela casa e ela pode acreditar que realmente ela não tem valor. Ou ela pode usar toda essa estrutura como um combustível da mudança. Sim. O que não é simples, não é o caminho mais fácil, mas quando isso acontece... É extraordinário. É extraordinário. A minha mãe foi uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci. E não é porque faleceu, porque era minha mãe, não. Mas a minha mãe era extraordinária. Ela deixou um legado. E eu gosto muito disso, eu coloquei até como uma das frases de destaque nesse livro, é que o nosso legado é mais importante do que a nossa origem. A construção do legado é curativo. É curativa essa construção. Porque quando eu paro de olhar para aquilo que fizeram comigo e aquilo que eu quero deixar para o outro, isso é lindo demais. Então, é entender que aquele que passou fome, ele pode alimentar multidão. E isso é libertador. Chega uma hora que a gente tem... É como no carro, né? O retrovisor
É para eu olhar de vez em quando para trás, só para me orientar do que está acontecendo, se eu não vou ser atropelado pelo que está vindo atrás, para me manter ali. Mas é para frente. A gente olha para frente. É para frente. Eu tenho que cuidar da frente o tempo todo. Então, mais importante do que a origem é o legado. E o legado transforma. Viktor Frankl fala disso, né? A superação ela tem que ver mais com o nosso propósito ontogenético. E o ontogenético tem que ver com aquilo que eu vou deixar não só para os meus filhos, mas para as pessoas, para a minha comunidade, para a humanidade. E a minha mãe fez isso, mesmo sem ter noção. Olha só esse livro, quantas pessoas já leram e foram tocadas, porque ela olhou mais para o legado do que para a origem dela. Quero resgatar e aproveitar o contexto do texto, pegando essa frase que você está dizendo, doutora. Quando eu leio as palavras de Jesus dizendo que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, e ele vai contar isso dentro do contexto da parábola do bom samaritano, ele vai concluir a parábola, lá no verso 36, ele vai dizer assim: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então, em realidade, o Senhor está dizendo assim, o próximo é você. É você. Quem é você nesses três? E aí a pergunta é, você ama você mesmo? E aí entra, é o que eu vou deixar. Sim. É o legado que eu vou deixar. E esse legado vai ser deixado de forma clara se eu aprendi a amar a mim mesmo. E aí eu estou ligando os pontos da história que você colocou quando você disse, minha mãe teve percepção de que ela não tinha uma família, ela precisava ter a família. Agora ela começou a oferecer tudo aquilo que ela não recebeu. Porque ela descobriu, através, eu creio, do Espírito Santo atuando e de Jesus Cristo, ela percebeu assim, eu amo a mim. E aí eu vou juntar isso com outro texto de Atos capítulo 20, verso 35, quando Paulo vai dizer, ele vai citar que essas são palavras de Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Em realidade, se você ler, Jesus nunca falou isso. Nos evangelhos a gente não tem Jesus falando isso. Mas aquilo era tão vivo, tão comum na vida de Jesus, que Jesus expressava isso. E estou ligando os pontos aqui para chegar a essa, sabe, o que você nos levou aqui através da descrição. Sua mãe percebeu que ela amaria ela verdadeiramente quando ela ofereceria o melhor para o outro. A falta dela seria preenchida. Exatamente. Entende? Exatamente. A falta dela. E o que eu vejo, a calmaria que isso traz para o coração. Eu agora não preciso ficar tentando entender, porque a gente não vai ter resposta para tudo nessa vida. Sim. Não tem como. A minha mãe nunca teve oportunidade para perguntar para o meu avô por que ele não foi atrás da mulher, por que ele não parou de beber, por que ele não foi atrás da filha para resgatar essa filha. Entende? Qualquer coisa. Muito da nossa vida nós não teremos respostas. E sobre a calmaria, mãe, ela realmente nunca teve... Ela reencontra a minha avó depois que a minha mãe já tem a quarta filha, mas assim, nunca mais naquela infância, naquele contexto, a minha avó nunca mais voltou. Mas a calmaria que Deus traz. Quando a gente vê Lia, eu tenho pensado muito na história de Lia, né? Irmã de Raquel, esposas ali de Jacó. A vidinha de Lia não foi fácil não, né? Nem um pouco. Ela fez parte da trama do pai, ela foi obrigada. Ela se sente rejeitada por esse marido. O marido preferia a irmã e nunca enganou isso. Ele nem queria ter casado com ela. Mas antes de ser abandonada pelo marido, rejeitada pelo marido, ela foi pelo pai. Foi Labão que falou assim, se eu não fizer ela casar com Jacó, ninguém casa com essa mulher. Por mais que o hábito fosse, né, o costume, que a irmã mais velha tivesse que casar. Mas ele mesmo já falava assim, não casa. E aí Lia fica tentando resolver o problema dela de abandono com os filhos. Quando ela tem Rúben, agora meu marido vai me amar.
Aí ela tem Simeão, agora eu saio da minha vergonha. E ela tem Levi e continua nesse discurso. E Raquel ainda não tinha filhos. Mas é tão interessante, o quarto filho dela é Judá. E ela fala assim, desta vez eu louvarei ao Eterno. E o Eterno, ela usa Iavé, que é o Deus da graça. E o texto, ele termina assim, eu acho que é Gênesis 17, eu não sei se eu estou confundindo o capítulo. Ele termina dizendo assim, ó. E ela disse, desta vez eu louvarei o Eterno. E colocou o nome dele, Judá. E Lia cessou de ter filhos. A busca dela cessa. A busca dela de aceitação, de amor, de pertencimento cessa quando ela tira do marido o foco e quando ela coloca em Deus. Para mim isso é tão profundo. Ela nem precisa mais gerar filhos. Desta vez eu louvarei ao Eterno. Então, para quem está procurando o amor verdadeiro, para quem vive o abandono, perguntas sem respostas, Deus é esse lugar. Deus é este ser que ama e que completa aquilo que ninguém pode completar. E isso é profundo demais. E isso traz descanso para a alma. Eu creio aqui, Wagner, nesse ponto, está aquele seu questionamento inicial do equilíbrio que eu vou ter quando o verdadeiro amar a si mesmo não é um doar-se descontrolado, sem percepção, mas... Porque ela fazia isso com Jacó. Exatamente. E só se afundava. Exatamente. Não resolvia. Exatamente. Sempre vai ser uma coisa que... aquela vez, insuficiente. Exatamente. Agora, quando eu encontro essa suficiência, aí sim... eu vou me esvaziar, mas eu sei por que eu estou me esvaziando. Exatamente. Quais são as motivações para isso. Eu acho que aqui, nessa descrição bíblica, está esse ponto de equilíbrio entre a visão psicológica e eu acho que existe um perigo muito grande da gente ter esse tipo de pensamento que às vezes eu ouço, uma coisa assim, não, mas é sobre você, se ame, sabe, você tem que entender o que seu coração está mandando você fazer, vai lá e faz... né? Você está se sentindo confortável? Sai de onde você não se sente confortável e tal. Claro que tem muita coisa importante aí, né? E tá, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Claro. Mas a Bíblia diz outras coisas também, né? A Bíblia diz pra gente se esvaziar da gente mesmo. A Bíblia diz pra gente deixar com que o Espírito Santo habite. Falando sobre coração, por exemplo, né? A Bíblia diz que é enganoso o coração do homem. Então, esse equilíbrio de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, eu acho que aí tem, né, essa tríade, assim, que tem que ser um grande equilíbrio e com muita saúde, né? Sem dúvida, é tanto que os cientistas, crendo em Deus ou não, até quem acredita que o cérebro é uma evolução, dizem que a complexidade do cérebro humano só é complexo do jeito que é por conta dos relacionamentos. Se nós não tivermos trocas, se nós não fôssemos seres sociais do jeito que somos, nosso cérebro não seria complexo do jeito que é. É tanto que nós temos estudos mostrando que crianças que crescem isoladas, que foram deixadas sem o contato com a mãe assim que nascem, elas podem morrer. O desenvolvimento neurológico pode sofrer grandes impactos, porque o nosso cérebro ele é relacional. Esse tema do abandono aqui para mim tem sido assim muito reflexivo. Eu estava pensando aqui, eu acho que eu vou até fazer um sermão partindo desse tema, porque quantas vezes Deus vai repetir, né? Para os personagens bíblicos, não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, sabe? Quantas vezes isso se repete e como isso a humanidade precisaria ter percepção disso, começando esse relacionamento com Deus e se estendendo nos relacionamentos que estão ao meu redor. E aí eu vou entender equilibradamente o que eu devo, até onde eu devo ir, como eu devo ir, porque esse é um grande desafio que a gente tem. Desafio. Porque eu posso ter uma coisa que está mal resolvida, quando você citou
o exemplo de Lia, não está bem resolvida, né? Eu acho que estou me amando, mas está sendo uma busca que não tem fim. E é por isso que a gente fala das maldições, né? Chegam até 4 gerações, né? Até a 4ª geração, porque eu não amo meu filho, eu não acolho, e isso vai perpetuando, perpetuando, mas quando nós aceitamos esse amor de Deus e a nossa vida muda, ai, gente, vai até pelo menos 1000 gerações. A coisa não é? Vai longe. Vamos tentar aqui, doutora, colocar num conceito básico, assim, para quem está acompanhando a gente, né? Essa história do amor. Como é que a gente diferencia, de repente até partindo de uma questão de autoestima, então, né, a imagem que eu tenho de mim, o que é autoestima, o que é amor próprio, o que é egoísmo e o que é narcisismo? Você fez um espectro aí, né? Foi do clarinho até o escuro, até arrebentar a porta com os 2 pés. Tudo que tem que ver com a percepção de quem eu sou no mundo. E essas são as etapas. Quem eu sou no mundo? Se eu achar que eu não sou nada, minha autoestima está lá embaixo. Se eu achar que eu tenho valor, eu estou começando a entender o propósito para que fui criado. Agora, se eu achar que eu sou o máximo, eu não respeito ninguém. No amor, e só existe amor sadio, né? Saudável. O resto não é amor. No amor, todo mundo ganha. Porque vem de Deus, que é completo. E tudo que Deus faz é completo. Faz bem pro outro e faz bem para mim também. Eu passo a camisa do marido e ele me abraça. Obrigada pela camisa. Entende? Eu dou banho no meu bebê e ele sorri para mim. Então, para mim, é essa ideia do completo, do saudável, de eu me encontrar na minha própria história e ver os meus desejos também refletidos no comportamento do outro. Esse é o amor. Que nós temos que ensinar para os nossos filhos também, né? A entender que ele merece e ele também tem responsabilidades no amor. Isso para mim é amor. É o completo, faz bem para todo mundo. E eu não preciso fazer nada para conquistar esse amor. Isso para mim é a grande questão. Isso é lindo demais. Talvez essa seja a grande diferença. Permita só abrir uma janelinha aqui. A grande diferença entre cristianismo puro, verdadeiro e qualquer outra crença. Porque quando você analisa as visões pagãs, eu sempre tenho que conquistar a Deus. Eu tenho que aplacar a ira de Deus. Eu tenho que me penitenciar para que Ele olhe para mim. E de alguma forma a gente transfere isso para os relacionamentos. Sem dúvida. Eu faço, não, porque Ele vai me notar. Eu faço porque daí Ele vai... É completo, sem falha nenhuma, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Antes, né, na fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já estava lá, à disposição. Então, esse amor completo, eu dou, eu recebo. Eu tenho uma máxima com os meus irmãos, nós temos entre nós. Entre nós não há cálculo matemático para nada. Ai, porque eu já fui na casa, então agora você vem. Ai, porque daquele Natal eu levei o peru, dessa vez eu só quero levar o alface. Entende? Então, no amor não há cálculo, não há planilha. Não há troca de favores, eu só faço depois que você fez, porque é completo, ele não tem falha. Eu amo porque ele me amou primeiro. Primeiro. Uau, isso é um negócio... Por isso que o amor dele é constrangedor. E como, doutora, alguém que talvez esteja vivendo num relacionamento onde parece que tem que haver essa conquista. Posso pensar num relacionamento entre esposo e esposa, posso pensar num relacionamento de um filho tentando conquistar o pai. Que caminhos você diria, não, esse é o caminho, né, que você deve seguir para que aí você perceba que você ama você mesmo e você não está indo além do que você realmente deve ir? No amor há limites. Qual que é a conta que se está pagando com isso? Sou sempre eu que sou maltratado e tenho que ir lá pedir perdão? Sou sempre eu que sou deixado para depois? Qual o limite que você coloca? Por que você faz o que faz?
dentro desse relacionamento? Acho que essa é a primeira pergunta. O que te move a fazer o que faz? Se o mover for, amo, independente da minha mãe, conseguir dar para mim o que eu gostaria que ela desse. E mesmo que ela não me responda, mesmo que ela não me trate até bem, mas eu não tenho essa expectativa que ela me dê e estou bem. Os outros amores já são suficientes na minha vida. Continue dando amor, né? Amor a gente dá. Continue ali. Mas aquilo que já está te maltratando, é necessário limite. Jesus colocou limite nos discípulos, colocou limite nos relacionamentos. Não é minha hora ainda. Não é esse o caminho que eu vou seguir. Jesus fez isso. Então, assim, colocar limites nos relacionamentos, saber dizer não e não criar expectativas nos lugares, nos aconchegos que não vão chegar para você, talvez. Porque diminuir um pouco a expectativa para alguns relacionamentos. Porque existe o amor como um sentimento e existem os atos, inclusive, que vão ser gerados por conta desse sentimento que eu tenho, né? Então eu vou cuidar do outro, eu vou fazer o que agrada, eu vou me preocupar, em cada situação eu vou tentar fazer o melhor para o outro. Mas às vezes o que acontece é que você tem toda essa visão e esse cuidado para com o outro e isso às vezes não volta para você, né? O outro ou os outros às vezes estão muito felizes com esse cuidado, com esse acompanhamento, com essa visão, com esse ato que está recebendo, mas aí só vai, não vem. Então, às vezes esse amor até ele vai continuar existindo como um sentimento, mas você vai ter que entender que esses atos, eles, né, precisa existir uma reciprocidade para que o relacionamento de fato avance, né? Eu não tô nem falando de relacionamento conjugal aqui, né? Não, dos relacionamentos. Dos relacionamentos de um modo geral. Que às vezes até mais difícil com os outros relacionamentos, que a gente nem sabe o quanto que a gente pode esperar do outro. É. É até mais difícil. Sim. De lidar com um amigo, com qualquer pessoa que seja. Então, assim, olha, é muito custoso você ter o mesmo padrão de comportamento com todo mundo. É quem te maltrata e quem te ama, você dá tudo igual. É a mesma atenção, o mesmo tempo, quebra o galho de todo mundo. Então tem que olhar para essa personalidade. Por que você tem necessidade de ficar sempre perto, muito perto de quem te maltrata? E sempre na expectativa de que um dia tudo vai mudar. E frustrando. Uma vez após outra está ali na frustração. Será que não tem uma visão equivocada a respeito disso? Exatamente. Né? Porque... Merecimento. Do merecimento. Exatamente. Estou esperando porque... Até de vaidade, às vezes. Mesmo inconsciente. Ah, porque eu consigo. O outro não sabe amar, mas eu sei amar até o inimigo. Assim, olha, na profundidade de dar o meu corpo para morrer no lugar dele. Às vezes passa por um pouquinho de vaidade também. Fica aí pra gente pensar, né? Eu sou o máximo. Eu amo como ninguém ama. Aí mudou, né? Aí se transformou em egoísmo. Porque você é o leque das cores, o espectro ali do Wagner, entendeu? Por isso que o equilíbrio a gente só tem nele. Entende? Porque eu brinco, né? Quando a minha filhinha fala assim... Ai, mamãe, meu cabelo é muito maravilhoso, né, mãe? Ai, olha que coisa linda. Aí eu brinco assim, filha, você se orgulha da sua humildade, né? Aí eu me orgulho da minha humildade. Então tem gente que tem isso assim, eu amo todo mundo. Nossa, eu entendi a vida. A Bíblia vai dizer, se possível, ame a todos, né? Se possível. Se possível. Ireis e não pequeis. Eu gosto de dizer assim, tem gente que a gente... gosta de graça. De graça. Mas tem gente que a gente tem que fazer uma forcinha. Uma força. É aquilo tem que eu gente falei. que nem pagando a gente quer, eu só falei. É aquilo que eu falei no começo, né? Tem o próximo que é muito fácil da gente amar, mas tem um próximo que a gente queria que fosse distante, né? Gente, tem afinidades. Tem isso até dentro da neurociência, sabia? Qual a explicação disso? Quanto mais... semelhantes forem as ondas cerebrais das pessoas diante de um estímulo, por exemplo, estamos aqui, estamos assistindo alguma coisa na TV. Sim. Quanto mais parecidas forem as nossas ondas cerebrais assistindo a algo ou numa situação qualquer, mais afinidade as pessoas têm entre si. Eu até brinco, eu acho que eu gostaria de dar curso de noivo. Olha, antes de casar, vamos fazer um eletroencefalograma? Pra ver aí se tá pareando tudo. Mas é verdade, os casais que têm maior afinidade, tem um estudo lindo disso. Mostrando, sabe aqueles casais fofinhos assim, já velhinhos, de mãozinhas dadas? Você vê e sabe que são fofos?
quando a gente vai olhar para as ondas cerebrais deles, tem alguns desses casais que as ondas são idênticas em diferentes circunstâncias. Nas emotivas, assistindo até um comercial assim. Mas a convivência também não vai contribuir para isso? A convivência também contribui, sem dúvida, né? Nessa nossa conversa aqui, os cérebros já começam a alinhar. A vibrar, sim, mais ou menos. Mas quanto mais semelhantes essas ondas, maior a afinidade. Então os opostos não se atraem? Não, isso não atrai. Tanto não atrai. Dá um outro podcast. Esse. Pode dar uma paixãozinha, assim, pode dar aquela... O desafio, né? O desafio. O negativo com o positivo. Mas... O mesmo choquinho gostoso do começo da relação pode ser um choque... Isso, pode ser o que eletrocuta lá na frente. Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, tem um verso, Mateus 22, 37 a 39, diz assim, ó. Amarás ao Senhor primeiro, onde o amor próprio termina, para que o amor a Deus sobre todas as coisas comece. Será que existe uma ordem lógica? Será que precisa um acabar para o outro começar? Não tem como separar amar a Deus e não me amar. Não tem como. Não tem como eu entender esse amor. Pensa, eu amo, porque ele me criou, me chama de filho, me fez semelhante. Como que eu não amo essa criatura dele, esse filho dele? Para mim não tem separação nenhuma. A Bíblia não faz essa separação. Não faz. Claro que, se tivéssemos que colocar numa ordem, é quando eu encontro o amor de Deus verdadeiro que eu encontro o meu verdadeiro amor. Exatamente. Entendeu? Logo, vou amar o próximo. Vou amar o próximo. Exatamente. Mas não tem como. É que às vezes a gente tem que se esvaziar do egoísmo. Da visão, esse sim, né? Da visão equivocada que temos de nós mesmos, que veio talvez por toda essa construção da vida. Exatamente. E pela própria separação que a gente acredita que houve dentro de uma visão bíblica do homem quando ele cometeu o lapso, o pecado. Então houve uma separação. A partir dali, quando houve essa separação, estou dando uma análise bíblica aqui, tá, doutora? Quando houve essa separação, desvirtuou, não consigo olhar mais corretamente. Olho para mim mesmo. É só a gente ir para o relato de Gênesis. Olha, foi a mulher que o Senhor me... Né? Foi a serpente. Então, eu começo a fazer uma transferência. E qual é? Eu gosto muito de uma definição de um professor que eu tive no mestrado, professor... Vou lembrar o nome dele aqui daqui um pouquinho. Dava Teologia da Saúde. Ele dizia, qual é o grande objetivo do plano da salvação? É restaurar no homem a imagem de Deus. Ou seja, o homem voltar a ter uma visão correta do que é amor. Uau. Então, eu vou até ler um texto aqui que João escreve, 1 João, capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí ele vai dizendo no verso 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, todo amor procede de Deus. Então, se eu olho para Deus, aí ele vai dizer, todo amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. Então tem que dar uma ressignificada, que não sei se eu posso usar essa expressão aqui, né, nesse processo mental, que talvez quem está ouvindo a gente tenha um desafio hoje. Desafio. Né? E a vida é feita de desafios, né? Cada um tem o seu, sim, né? Eu tenho uma pergunta que eu quero resgatar, posso fazer uma pergunta? Por favor. Você citou, quando você estava falando a respeito do abandono, e isso me chamou muito a atenção, você citou alguns estudiosos que dizem que esse processo, o que acontece no cérebro é uma coisa que vai ficar para sempre. Na sua visão, numa visão científica, tá? Como um indivíduo que passou por traumas, que tem essa visão totalmente deturpada a respeito do que é o amor, então ele vai olhar para ele mesmo, não vai saber o que é, vai olhar para o próximo, né? Ele vai querer oferecer mais, isso vai se tornar no egoísmo. Então, numa visão científica, que caminhos poderiam ser feitos para se recondicionar? Porque, de alguma forma, isso aconteceu na vida da sua mãe. Que análise que você faz disso? Eu gosto muito de pensar que o altruísmo é um desses caminhos. Quando eu não estou encontrando em mim respostas, eu vou ser resposta para o outro. Então, nós encontramos como uma estratégia terapêutica até para depressão, para doenças, até mesmo para o controle do comportamento do psicopata.
tem que ver com envolvimento para ajudar o outro. Claro, não vou nem entrar na psicopatia porque é muito complexo, né? Quando ele se submete a quando ele acredita numa regra doutrinária, numa religião, se ele acreditar, aquele é o caminho de segurar o comportamento dele antissocial. Então, isso é um estudo. É uma das únicas estratégias para segurar o comportamento de um psicopata, é ele acreditar num conjunto de regras religiosas, uma religiosidade mesmo que pode mantê-lo sem cometer os atos dele. É um dos poucos caminhos que um psicopata pode ter. E qual é a essência do evangelho? É o trabalho pelo outro, é o ser servo, é o primeiro serviço. sirva. Uhum. Então, isso é curativo. Encontre sentido. Viktor Frankl fala disso também. Ele fala que é no sentido da vida que você encontra motivos para continuar, né? Estou aqui parafraseando tudo que ele fala, mas quando você cumpre o seu propósito ontogenético de atender ao outro, fazer o bem para as pessoas, isso vai te curando. Então, quando você sai desse lugar de olhar, eu fui abandonada, eu fui rejeitada, e transforma isso em vou acolher o outro. Olha, eu sei tocar instrumento, então, em vez de ficar aqui remoendo, vou ensinar as crianças a tocarem. Isso pode ser um caminho de cura. Claro, terapia, tudo que nós sabemos, mas para quem não tem acesso... Eu tenho ainda 2 minutos? Tem. Eu queria resgatar uma história bíblica que mostra como isso é curativo, Antes né? dos seus 2 minutos, por 2 vezes aqui, né, doutora, você falou sobre o Viktor Frankl, e realmente vale muito a pena, você que nunca ouviu falar, não entrou em contato ainda com essa história, vale muito a pena, porque é muito profundo. Em Busca de Sentido, este livro é libertador. Libertador. Triste. Lindo demais. Assim, triste, mas traz um sentido para a vida. A história é que o Viktor Frankl, ele ficou, né, preso num desses campos de concentração na época do nazismo. E lá ele começou a entender que ele precisava encontrar um propósito, inclusive naquela situação. Ele então vai, tô assim, resumidaço aqui, né? Ele vai criar uma linha, uma abordagem da psicologia que é a logoterapia. É uma linha terapêutica. É uma linha. E olha que interessante, e ele começa a analisar, ele era já psiquiatra e ele era diretor da ala psiquiátrica feminina. E olha que interessante, ele já tinha começado a sua teoria antes do nazismo e ele percebia que as mulheres que tentavam o suicídio naquele contexto, não estou falando do suicídio em geral, estou falando dos estudos dele, aquelas que chegavam ao ponto de desistência da vida é porque elas ainda não tinham encontrado um propósito, alguma coisa para fazer, assim, de sentido mesmo, né? E ele percebe que aqueles que sobrevivem no campo de concentração é porque tinham algo além do campo de concentração que merecia viver. Ele fala que ele mesmo, quando ele vai para o campo de concentração, a esposa dele estava grávida. Então, todos os dias, ele decidia que ele ia viver porque ele queria reencontrar a esposa e descobrir se o bebê dele era um menino ou uma menina. Então, quando ele achava que ele ia desistir, ele lembrava das duas. Olha que coisa linda. Muito forte. E isso traz sentido para a vida. A minha mãe achou sentido para a vida dela em cuidar dos filhos, em cuidar das pessoas. Mas, vamos lá. Eu amo a história de Ana. Que a gente olha para Ana como uma coitada, né? Que só chorava. E, de fato, ela chorava muito e a história dela não era fácil. Uma história muito triste. Mas quando a gente vai ali para a oração dela, quando ela está no templo, e ela chorava e orava. E ela fala assim, presta sua Bíblia, pastor. Sim. Eu quero ler exatamente como está, porque para mim também é libertador, que tem tudo a ver com tudo que a gente conversou aqui de amor, de superação, de como a gente encontra sentido na vida. Bíblia de pastor de verdade é assim, né? Toda grifada, com post-it. Olha só. Aqui, ó, ela ora. Capítulo 1 de 1 Samuel, a partir do versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto. Guardem a palavra voto. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e dê a mim um filho, e te lembrares de mim,
e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Gente, estes 2 versos resumem a cura da alma. Eu não estou aqui desmerecendo mais nada, tá? Cura da alma está nesses 2 versos. Repete, doutora. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se bondosamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quando nós vamos para o original, 2 palavras, 2 expressões que ela usa, que são palavras, mas a forma que ela usa mudam completamente o contexto. Voto, no original, significa aliança. Ana não tinha nenhuma referência no Pentateuco, os estudiosos falam isso. Ela não tinha nenhuma referência no Pentateuco do ser humano chamando Deus para aliança. Era sempre Deus chamando o ser humano para aliança. Olha. Ele chama Abraão, Noé, né? E cada aliança tem um símbolo, né? Com Noé foi o arco-íris. Nós vamos aí encontrando Abraão, a circuncisão. Mas, pelo que se consta, ela é o primeiro ser humano registrado que chama Deus para uma aliança. Faz esse caminho inverso. Que faz esse caminho. E como se não bastasse. Sabe o que significa a palavra serva no original? Parceira, sócia. Ela não está na presença de Deus como mendiga. Ela se coloca como alguém assim: Senhor, eu estou te chamando para uma aliança e me colocando como tua parceira, como tua sócia. E ela faz uma proposta para Deus. Resolve o meu problema que eu resolvo o teu. Me dá o filho para me tirar da vergonha. Que a vergonha dela era grande, porque também não tem nenhuma referência de que Deus houvesse fechado a madre de alguém, impedido alguém de ter filho. E o texto fala que Deus havia cerrado a madre de Ana. De todo mundo Deus vai abrindo a madre, né? Raquel, Sara, Rebeca. E dela não, eu não sei se ela teve uma gravidez, ela perdeu esse bebê, não dá para saber o que foi. E ela fala assim: me tira da minha vergonha, que eu te tiro da sua vergonha. Porque o povo já estava quase um século em declínio moral, e Deus já quase não falava mais com o ser humano. E ela fala assim: me dá o filho, que eu te dou o novo líder da nação. Me dá o filho, que eu te dou o novo sacerdote, porque os filhos de Eli não têm condições. E ela também é a única referência de uma mulher que tem oferecido seu filho para ser nazireu, um menino separado. Sempre foi Deus quem pediu os meninos. Então, não é menosprezando a dor das pessoas, mas existe sim um caminho de cura e de amor. E ela não faz barganha com Deus não, tá? Porque é sociedade. Então, a minha pergunta é: quando o meu pertencimento for restaurado em Cristo, quando eu sinto o amor, o que as pessoas vão ganhar com isso? O que volta para o reino? Porque o amor, ele é abundante. Ele é o lugar da retribuição. Ele é o lugar de oferecer o que eu não recebi. Ela ia ter só um filho e ela ia entregá-lo para Deus. Ela ainda não sabia que Deus daria para ela mais filhos, mais 5. E isso é coragem, isso é fé, isso é mudança de história. Porque na fé, na coragem, você faz movido pelo motivo e não pela consequência. Então, às vezes, para a gente falta motivo. Excelente. Então, se uma mulher tão machucada foi capaz de fazer isso, eu sempre gosto de dizer isso. Se deu certo para Ana, posso olhar para nossa audiência agora? Por favor, sua câmera está ali. Olha, se você está assistindo e você está assistindo é porque tem um propósito para você, sabe? Se deu certo para Ana, uma mulher machucada, rejeitada, que ano após outra ela só chorava nesse lugar de mulher maltratada dentro da própria casa. Se deu certo para Ana, se deu certo para minha mãe, uma menina órfã, vai dar certo para você. Não desista, persista, dói sim. Custa caro? Custa. Engolir a palavra, aceitar que é amada, aceitar que pode ser respeitado, que é filho de Deus.
Ah, mas é um preço que vale tanto a pena, sabe por quê? Porque ele já pagou. Ele só fala assim, aceita o processo aqui comigo? Entre em parceria com Deus, se te falta. Porque quando você entrar nessa parceria, o que Deus faz é completo. O reino dele também ganha. Quem está em volta da gente também ganha. Tem muitas histórias na Bíblia, e essa é uma história perfeita para isso, que mostra como situações de vulnerabilidade, de dor, de angústia, de necessidade, acabam fazendo com que o ser humano se abra, porque ele vê que nele ele não consegue resolver uma situação e ele se volta para Deus. Então, talvez, né, a gente não sabe a história de quem está acompanhando agora, mas talvez seja um momento de dor, seja um momento de muita angústia, seja um momento de muito sofrimento, seja um momento que você está procurando uma resposta e não está conseguindo encontrar. E, de fato, são momentos muito difíceis, momentos muito complexos. Mas a gente tem dois caminhos, mais uma vez. Como a gente estava falando da história da sua mãe, né, doutora? Ou a gente vai sucumbir a essa dor e a gente vai se enterrar nessa dor, ou a gente vai fazer com que essa dor seja uma mola propulsora para que a gente saia desse lugar de um murmúrio, de uma reclamaçãozinha e de entender que não existe salvação, olhar para Deus e nele buscar as forças para conseguir sair desse momento. Sem né? dúvida. Uhum. Então, esse foi um podcast de muito amor aqui, né? Eu acho. A gente conseguiu falar Sim. tanto sobre o real sentido desse sentimento, né? E você entende que nesta profundidade eu não fico medindo que eu dou mais, que eu recebo menos. Vai para uma outra dimensão que todo mundo ganha e que você não fica assim, eu tenho tão pouquinho que se eu não receber um pouco mais eu esvazio, eu não vou dar pro outro porque eu não recebi. É muito além disso tudo, né? Muito além, muito além. Eu queria agradecer muito a vocês por terem vindo, por terem compartilhado. Doutora Rosana, muito obrigado mais uma vez. É sempre muito profundo. Todas as vezes que eu tenho contato, e não foram poucas as vezes, né? Com o seu conteúdo, dividindo aqui um programa, uma situação, é sempre muito bom. Que Deus continue abençoando esse que tem sido um ministério muito forte, né? Já falei isso outras vezes. As pessoas, elas estão com muitas dificuldades na área da saúde emocional. Muitas vezes não tendo a possibilidade de um conteúdo, um contato, algo que seja inclusive de confiança, que elas confiem. Então, esse trabalho que você tem feito na televisão, no rádio, na internet, né, substancialmente, tem ajudado muitas pessoas. Que Deus continue te dando forças para continuar esse ministério. Obrigada, Wagner. Você sabe que a sua companhia também é sempre muito boa e a gente aprende muito, se diverte. Sim. Obrigada, muito obrigado por esse convite. Pastor Batistotti, obrigado pela parceria mais uma vez. Privilégio. Volte muito sempre. Bom. Obrigado. Você brilha nesse podcast. Muito obrigado. É bom estar aqui. Agradeço muito bom, a oportunidade, né? Viu, doutora? Foi muito gostoso. Minha. Aprendi Satisfação. muito. Bom demais. E tem um presentinho do Hope Hour, olha, antes de ir, doutora Rosana. O Batistotti já tem a nossa sacolinha. Já tenho, agradeço. Sacolinha do Hope Hour. Isso. Tem coisinhas aí dentro, tem presentinhos e tem a sacolinha também para você sempre lembrar aí da gente. Angelina vai amar ainda, nós vamos disputar aquela... Mais uma agenda, eu amo, mamãe. Muito obrigada, muito obrigada. Angelina também daria um podcast, né? Tem muita história. Total, muita história. Ontem tivemos momentos lá no camarim. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. Obrigado, pastor. Alegria. Obrigado a você que ficou com a gente aqui esse episódio todinho, celebrando um ano do Hope Hour. Que alegria e que privilégio, né, que Deus proporcionou pra gente, da gente poder ouvir tantas pessoas especiais que passaram por aqui, assim como hoje. E muito obrigado porque você fez o sucesso desse Hope Hour, nos ajudando tanto com conversas tão edificantes para nossa caminhada cristã. Então, meu muito obrigado a você. O que você gostaria de ver de diferente no Hope Hour agora? Estamos com 2 anos, a gente pode vir aí com muito mais maturidade. O que você gostaria de ver de diferente? Comenta aí pra gente também aqui, tá legal? Então, olha, um abraço para você e até lá. Tchau, tchau.